Olá, estamos no ar mais uma vez com o programa Despertar, aqui pela nossa TV. Esse programa que tem a produção do nosso amigo Saturnino, que é do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Nas redes sociais, temos a Giliane Bernardino Moraes, aqui na operação de Master, o nosso querido amigo Ivan Júnior, que também é editor do programa, na direção de programação, o Luciano Ferreira, e na direção dessa casa, da nossa TV, o Lairinho Rosado, ao qual a gente agradece sempre por esse grandioso espaço de divulgação da doutrina espírita. Hoje estaremos falando aqui de obras importantíssimas para o meio espírita, que são as obras básicas. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais para a gente falar sobre essa relevância que tem dentro da bibliografia para quem quer se interessar mais pelo estudo espírita. O convidado de hoje é justamente aqui o Dr. Armando, com quem a gente tem a imensa satisfação de mais uma vez contar aqui no Despertar. A gente teve como convidado na fase primeira, em 2022, e agora está retomando e tendo a satisfação de ter aqui o Dr. Armando Lúcio. A gente vai, antes de começar, falar um pouco aqui do histórico dentro do meio espírita do Dr. Armando, né, que é espírita desde 1990. Iniciou a frequentar o Centro Espírita Jesus no Lar, em Natal, onde trabalhou até 95. Em 96, transferiu-se aqui para Mossoró, onde passou a frequentar o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, onde foi trabalhador até 2003, na companhia do amigo José Cleobo Barreto, com quem fundou a União Espírita Cristã em 5 de janeiro de 2003. Foi vice-presidente da casa e hoje está ocupando a presidência, que vai completar 22 anos de existência de um grande trabalho de prestação de serviço ao meio espírita e também à sociedade. Desde já, doutor Armando Lúcio, muito obrigado pela participação e pela presença aqui no Despertar à Luz do Conhecimento. Muito bem, Fabiano, nós agradecemos aqui a oportunidade de estar aqui fazendo esse contraponto, essa participação nesse maravilhoso programa onde já estivemos, para dizer que o movimento espírita de Mossoró continua firme, continua forte e estamos à disposição para os esclarecimentos, as informações que se fizerem necessário em torno da doutrina espírita. Doutor Armando, a gente fala para um universo hoje pela internet, obviamente, para diversos canais, né, pela TCM, pela Telecab, pela BrisaNet e por esse universo fantástico que é a internet, inclusive para muitas pessoas que não são espíritas. Como o tema de hoje são as obras básicas da doutrina espírita, eu queria que o senhor pudesse inicialmente trazer e elencar para a gente, inclusive para quem não é espírita, quais são as obras básicas que compõem a doutrina espírita para, por exemplo, quem quiser se aprofundar, ter um conhecimento sobre essa doutrina? Muito bem. É muito importante essa sua pergunta, porque, inclusive, ela quebra alguns tabus, né? Na verdade, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É o evangelho mostrado numa roupagem moderna, sem aqueles preconceitos, sem aquelas insinuações que ficaram desgastadas pelo tempo. Como a própria ciência evoluiu, o cristianismo, a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, encontrou no espiritismo, que alguns preferem chamar de doutrina espírita, uma alavanca para, no mundo moderno, socorrer ao homem. Não é uma nova religião, é espiritismo, na verdade, uma doutrina, como a gente já disse. E essa doutrina, em um tempo moderno, ela tem o tríplice aspecto. Essa doutrina, ela tem o aspecto da
religiosidade, que é segundo está no Evangelho de Jesus, tem o aspecto filosófico e tem o aspecto científico. Por quê? Porque é o cristianismo destituído de dogmas. Tudo é explicado à luz da ciência. Então, quando nós reunimos esses três elementos, a religião, a filosofia e a ciência, o objetivo é proporcionar ao homem moderno melhores condições de compreensão da vida, de compreensão dos obstáculos e, assim, tornar essa existência mais fácil, menos complexa. Quantos livros são e quais os nomes desses livros que compõem, doutor Armando? Para dar início à doutrina espírita, a Providência Divina fez uma programação e, através de um educador, que era o Messier Rivail, né? Hippolyte Denisard Rivail, que era um professor francês que estudou na escola de Pestalozzi, na Suíça, um dos maiores centros educacionais do século XIX, e o Hippolyte Denisard Rivail, ele se interessou por umas, digamos que, demonstrações de magnetismo, as cadeiras girantes na França, e começou a estudar a doutrina espírita. E foi orientado, assistido, e ele conseguiu coordenar 5 grandes obras, as principais da doutrina espírita. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São, a gente costuma dizer, o Pentateuco kardeciano. E chama-se kardeciano, Allan Kardec, o nome dele, porque, na verdade, ele... É um pseudônimo, né? É um pseudônimo. Era um professor bastante conhecido na França, tinha mais de 50 obras publicadas, e a espiritualidade entendeu que, se ele usasse o nome do professor de então, talvez houvesse uma interferência na conceituação do que era aquela doutrina que ele estava fazendo. Na interpretação popular, talvez. Na interpretação popular. E ele adotou esse nome de Allan Kardec e conseguiu coordenar esses 5 livros. Interessante que, fora esses 5 livros, ainda existe um livro, O que é Espiritismo, e uma revista espírita que ele, durante 12 anos, coordenou essa revista, trazendo assuntos, reportagens, para que a população tivesse conhecimento. Então, essas são as obras básicas e, depois, vários outros autores, como, entre eles, Chico Xavier, no Brasil, e Divaldo Franco, escreveram muitas obras para o esclarecimento da população. Desses 5, o primeiro, no caso, foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele, como o próprio nome já diz, Livro dos Espíritos, ele assim denominou porque fazia parte de perguntas que eram feitas aos espíritos, que respondiam. Já que essas respostas eram dos espíritos, ele colocou o sugestivo nome de Livro dos Espíritos. Ele é um livro baseado em uma filosofia pura. O que é filosofia pura? Às vezes, quando a gente fala em filosofia, causa, assim, um certo rumor nas pessoas, porque pensam que não conhecem filosofia. Filosofia pura
é pergunta e resposta. Então, se ele perguntava aos espíritos e eles respondiam, é um livro com base filosófica. E é interessante notar que, dado ao seu papel de educador, era um pedagogo nato, ele colocou em uma ordem de compreensão, em uma ordem didática, capaz da pessoa ir paulatinamente descobrindo as verdades da doutrina espírita, né? A divisão de assuntos. A divisão de assuntos capítulo por capítulo, né? Você começa na primeira pergunta, que é bem sugestiva: o que é Deus? Né? Quando ele faz essa pergunta, delimita que ele vai estudar o que é Deus com base nas informações da espiritualidade superior. E aí não vem que seja um Deus que rege o fogo, um Deus que rege o trovão, um Deus disso ou daquilo. Não. A resposta dos espíritos à primeira pergunta de Kardec é uma resposta emblemática. Diz: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Não há contestação. Não há como contestar uma informação dessa. E não personifica dizendo quem, diz o quê. Exatamente. A sua observação é muito importante, porque o Deus não é de ninguém e não é nenhuma personificação. Nem tem gênero. Deus é uma inteligência e, como está na resposta, a causa primária de todas as coisas. E nesse livro, doutor Armando, já se aplicou, digamos, uma metodologia científica, tipo, esses espíritos que foram ouvidos pelo Allan Kardec para ter as respostas, foram ouvidos em diversos lugares para poder ter um confronto dessas respostas? Exatamente. Para se averiguar a autenticidade dessas informações que eram obtidas por Kardec através dos médiuns, ele simplesmente não fazia uma pergunta a médium A e o médium respondia. Ele perguntava vários dias a vários espíritos diferentes, formulava o mesmo questionamento, e aí ele compilava as respostas de modo aquilo que fosse comum a todas aquelas indagações, ele colocasse como sendo verdadeiramente a palavra dos espíritos que quisessem, que fossem chamados a responder. Sem os médios se conhecerem e terem contatos uns com os outros, né? Não tinham absolutamente nenhum contato, né? As reuniões que Kardec tinha eram em lugares diferentes, evidentemente que em tempos diferentes, e por isso que deu a primorosa obra, o Livro dos Espíritos. Mais aprofundadamente, se estuda na doutrina espírita que Kardec foi orientado, e daí o caráter filosófico desse primeiro livro, foi alimentado por um dos maiores filósofos em que ele se baseou para ser inspirado, que foi Sócrates, que inspirou Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos. Como o espírito que trouxe resposta ou como digamos, um mentor espiritual? O mentor espiritual para formular as perguntas. As perguntas. O mentor espiritual. Tamanho e nível elevado das perguntas. Nível elevado das perguntas e as respostas de espíritos diversos, né? De espíritos diversos, e os temas, vários temas, como o que é Deus, nos capítulos, cada vez mais aprofundando o estudo, dando respostas que não poderiam ser contestadas pela ciência. E aí, depois, nos livros seguintes, ele aborda outros aspectos, né? Como o Livro dos Médiuns aborda
muito profundamente o aspecto científico, demonstrando para a gente conceitos. O livro dos médiuns, ele demonstra também o que significa magnetismo, o que significa irradiação, transmissão de pensamento, coisas que estavam intimamente ligados às pesquisas científicas da época, né? Inclusive, o que causou assim essa popularidade da doutrina espírita nas ruas de Paris, a capital mundial de cultura na época do século XIX, eram os famosos fenômenos das mesas girantes. Eram os espíritos se comunicando através de pancadas, o que era notório naquela região, naquele espaço, e depois em vários lugares do mundo. E isso mesmo atraiu a atenção de diversos estudiosos sérios, como foi o caso de Kardec, de Camille Flammarion, entre outros, que, fazendo esses estudos, chegaram à exata compreensão de que havia comunicação do mundo espiritual ou mundo invisível, como se dizia na época. Doutor Armando, com relação a essa outra obra básica, o senhor falou em 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele surge em que momento? É logo após o Livro dos Espíritos, e que importância ele traz para o contexto todo da afirmação do Espiritismo, né, no mundo? A terceira obra da codificação kardeciana, da doutrina espírita, é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho ele teve a oportunidade de fixar realmente e de demonstrar que não era uma nova forma de religiosidade que surgia. Era o cristianismo explicado com razão, né? É tanto que alguns de nós chamamos de a fé raciocinada, a doutrina espírita. Outros também chamam de cristianismo redivivo. Por quê? Porque é o Evangelho de Jesus, propriamente, explicado sem dogmas, sem conceituações enraizadas, sem conceituações metafóricas, porque ninguém pode negar que o Evangelho de Jesus, na época em que ele foi trazido para a humanidade não tinha um grau de compreensão mais elevado. Era um grau de compreensão mais tosco, mais primitivo, e foi preciso que, com o decorrer do tempo, né, a humanidade colocou dois momentos históricos muito importantes, tanto o iluminismo, para trazer luzes às consciências, como o renascimento, para trazer uma nova modalidade de vida. Esses movimentos históricos trouxe para o homem a ciência na sua forma plena. E a ciência vem explicar o Evangelho de Jesus, que o homem conhecia de certo modo, porque existiam limitações para que as pessoas conhecessem o Evangelho, e o homem conhecia, mas com as limitações e com dogmas fora de uma realidade racional, né? É aí que o homem vai ver, por exemplo, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto sempre de explicar nesse aspecto, porque foi a explicação que eu mesmo, quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu busquei através do capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos. E eu, na minha ideia não espírita, sem raciocínio lógico, eu pensava assim: ora, como bem-aventurado eu vou ser por ter aflição? Eu pensava que era mal-aventurado quem tinha aflição, né?
E a doutrina espírita começa a explicar dizendo que nós temos várias existências, né? Nós temos reencarnações e que as causas das nossas aflições, algumas são dessas existências, outras de existências pretéritas. E se eu tenho aflições, é porque eu tenho oportunidade de resgatar débitos do passado. Por isso, bem-aventurado. Por isso, bem-aventurado. Se eu não tiver a minha aflição, eu vou continuar em débito. É como, vamos fazer uma explicação agora puramente material. É como se nós devêssemos prestações e, ao recebêssemos o nosso salário no final do mês, fôssemos dividir o nosso salário nas várias prestações que devemos. Bem-aventurado, portanto, o nosso salário, que nos faz com que a gente pague as nossas dívidas. Ou seja, tem a oportunidade de quitar o débito. Essa comparação, quando eu iniciei no movimento espírita, existia um presidente da Federação do Estado do Rio Grande do Norte, que era até meu xará, Armando Tomás, e ele quem me passou essa comparação, de autoria dele, essa comparação, para que torne mais compreensível, né? Como eu estava iniciando no ano de 1990, na doutrina espírita, aí ele me passou essa comparação. Então, você veja, a doutrina espírita começa a explicar, à luz da razão, o Evangelho de Jesus. Aí fica mais fácil a nossa compreensão. O doutor Armando, e o Evangelho segundo o Espiritismo, até para quem não entende, qual a relação, por exemplo, dele com a Bíblia? É como se fosse trechos do que tem no Novo Testamento, no Velho Testamento, com uma análise e um comentário espírita? Como é que funciona, ou se existe essa relação? Existe muito profundamente, muito mais do que a gente imagina, né? Nós mesmos espíritas, nós dizemos que devemos ler sempre o Evangelho. Não é porque a gente lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É um manual constante. Porque nós vamos sempre renovando e sendo inspirados. Então, existe, normalmente, o capítulo do Evangelho, ele começa com uma ou mais citações bíblicas e o desenvolvimento que se dá e, algumas vezes, algumas instruções de espíritos benfeitores que auxiliaram Kardec na elaboração da obra, dando essas instruções à luz do Espiritismo. É justamente para que a gente compreenda aquela situação e situações que demoramos a compreender, que o homem teve mais dificuldades. Há um capítulo que é chamado Estranha Moral, né? Por que esse capítulo se chama Estranha Moral? Ele traz alguns textos bíblicos que não era a verdade que o que Jesus estava dizendo. Por exemplo, há uma passagem que Jesus está em um local e chegam os seus irmãos. Jesus tinha irmãos por parte de pai, né? Filhos de José. Chegam os irmãos dele e a mãe, Maria, e disseram que Jesus estava possesso, porque falava coisas que não se diziam no meio das igrejas de Jerusalém. E eles mandaram a informação de que queriam conversar com Jesus. E disseram: mestre, seus irmãos e sua mãe estão aí. E Jesus, a passagem do Evangelho, Jesus disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Não é? Por óbvio que Jesus não ia desprezar
os irmãos dele, a mãe dele, longe de Jesus, ter essa ideia de repudiar os irmãos. Mas aí esse trecho foi um trecho bastante forte para que os espíritos compreendessem que os irmãos dele, os irmãos de fé de Jesus, eram eles, os apóstolos, que estavam acompanhando Jesus no seu trabalho missionário. Quem não estava naquele trabalho de levar a verdade evangélica não tinha a mesma consideração para que Jesus acompanhasse, que eram os seus irmãos, como a gente chama hoje de sangue. Jesus não deveria acompanhá-lo, porque a missão de Jesus era mais importante do que andar com o irmão de um lado para o outro, né? Aí, a princípio, pode parecer que é estranho. Aí a doutrina espírita traz isso de estranha moral, né? Outra passagem, quem não abandonar seu pai e sua mãe, não entrará no reino dos céus. Aquele que quiser me seguir, abandone a sua casa, etc. Jesus não ia dizer isso para ninguém abandonar, né? Apenas era uma forma metafórica, uma figura de linguagem, para que as pessoas dessem o valor ao trabalho de Jesus de trazer, de implantar o Evangelho. Ou seja, uma interpretação sem lógica, no caso, feita às vezes por algumas pessoas que geram, inclusive, várias religiões que têm, né, pensamentos até complexos de serem entendidos. Porque quem efetivamente reconhece o trabalho de Jesus não vai acreditar que ele mandava destruir a família. Não vai relacionar ele ao mal. Não vai fazer essa relação. Então, é por isso que essa parte do Evangelho, da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela desmistifica toda e qualquer má interpretação, né? E quando a gente interpreta efetivamente à luz do pensamento do Evangelho e da moral cristã, a gente vê que não há nenhuma discrepância com os outros irmãos cristãos que nós temos. Cada um aspecto religioso do cristianismo teve o seu proveito ao longo do tempo, né? Por quê? Porque eu costumo dizer historicamente, vamos fazer cronologicamente. Havia uma perseguição, uma queda de braço entre o cristianismo e a Igreja Romana. Aí as coisas partem para tornar um aspecto religioso chamado catolicismo, que tem por base o cristianismo, tornar a religião oficial do Império Romano do Ocidente. Ora, se não houvesse isso, se não tivesse havido isso, teria havido uma guerra infinita entre o Império Romano e os cristãos. E todos os outros aspectos, ao longo do tempo, têm essa necessidade. Por quê? Porque nós todos vamos evoluindo e tirando as asperezas que existem. Para você ter uma ideia, não faz muito tempo, quando eu me formei, há 40 anos atrás, a gente tinha 3 movimentos religiosos para celebrar, né? Eu me lembro que na minha turma teve um movimento evangélico, um movimento católico e um movimento de Umbanda. E fazem também movimentos espíritas, etc. Mas hoje há uma tendência de fazer o chamado ato ecumênico. Exato. Né? E eu tenho, graças a Deus, participado de alguns atos ecumênicos aqui em Mossoró e em outros lugares, e eu vejo isso, uma evolução muito grande, e todas as religiões assim contribuem, né? Então, além desse livro, né, do Evangelho, traz esse aspecto religioso muito desenvolvido, e é o que eu acredito até
que tem até, assim, digamos que, atraído um maior número de pessoas para a compreensão do Evangelho, porque tem muitas explicações que as pessoas não obtinham, conheciam o Evangelho, mas não obtinham, e isso faz despertar. E além de outro livro, O Céu e o Inferno, que fala sobre penas e gozos, dá a ideia e traz o relato de alguns espíritos já desencarnados, e a Gênese, que é mais ou menos parecida com a Gênese da Bíblia. Né? A origem do mundo. A origem do mundo. Certo. Hoje o programa Despertar está tendo a satisfação aqui de conversar com o Dr. Armando Lúcio, trabalhador espírita, está no movimento desde 1990, né, há 34 anos, portanto. E a gente vai encaminhando para a parte final, né? O tempo passa rápido, realmente o tema é muito interessante, até porque as obras básicas, imagine, 5 obras gigantescas que são a base de uma ciência, de uma doutrina, de uma religião como é o Espiritismo. Mas para a gente fechar, doutor Armando, eu gostaria de fazer uma pergunta que é até de cunho popular. Hoje a gente vive num mundo com muitas turbulências e que as pessoas enfrentam grandes tragédias, enfrentam problemas de doença mental, né? Às vezes dificuldades de entender porque uns são tão pobres, outros têm tantos bens materiais, enfim, os problemas que afligem a humanidade. De certo modo, tudo que há de problema e tudo que há de dúvida, se uma pessoa quiser encontrar essas respostas dentro do Livro dos Espíritos, sobre essa ótica da religião, lá encontra de algum modo essa resposta? De algum modo vai encontrar, em especial nesse capítulo que eu falei, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante porque são essas dificuldades, essas guerras, essas moléstias, pandemias, etc., são os nossos resgates, são as nossas aflições, né? A Terra caminha, já foi um mundo primitivo e estamos em um mundo de provas e expiações, caminhando para sermos um mundo de regeneração. Estamos nessa caminhada, né? E quando os mundos, isso é uma explicação que precisaria de mais um tempo, de um programa para você explorar pessoas como, por exemplo, o Arthur Leite, que é um trabalhador espírita que conhece profundamente esse tema, quando nós estivemos nessa situação de mundo primitivo, nós recebemos alguns habitantes em um mundo de transição para que nos instruísse acerca do que acontece no mundo de provas e expiações. Vieram e, possivelmente, já muitos deles, a quase totalidade, já regressaram para os seus mundos de origem. E é o caminhar da humanidade para um mundo de regeneração. Isso não se dá no estalar de dedos, mas de forma progressiva. E alguns não conseguem continuar nessa regeneração e vão para um outro mundo, né? É preciso que tenhamos a consciência de que a providência divina nos dá as oportunidades de melhorias, de resgates, mas a providência divina também precisa cumprir as suas etapas e, como efetivamente todo justiça, amor e caridade, fará com que quem não tem a condição de ficar não prejudique os outros e seja, como existe até uma obra chamada Os Exilados de Capelas, podem ser exilados e irem para um mundo que precise dessa nossa colaboração para a gente aprender exatamente o que
ainda não aprendemos. Né? Nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Né? Então, tanto melhor e tanto mais evoluído será o espírito que aprenda pelo amor. Mas existe essa última opção. Mas todos nós vamos evoluir. Né? Parodiando até uma música, um dia todos nós seremos anjos. Anjos são espíritos evoluídos. Um dia todos nós seremos. Compete saber a gente definir quanto tempo a gente vai passar nessa expiação. A opção é nossa. Cada um tem o seu direito de optar. Mas é a justiça divina se perfazendo com a oportunidade a todos, não desamparando ninguém. Mano, muito obrigado aí pela participação. A gente fica muito grato aqui pela tematização de hoje, as obras básicas da doutrina espírita. Fica o convite para quem quiser se aprofundar. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, né, que são as 5 obras básicas, mas também o que é Espiritismo, como o doutor Armando falou, e uma vasta literatura do mundo espírita. O programa Despertar à Luz do Conhecimento, aqui pela nossa TV. Se você não viu aqui pelo canal, também pode acompanhar pelo YouTube, Espalha a Ideia. Né? Você que está acompanhando, acompanhou pela nossa TV, né? Também pela Telecab, BrisaNet, TCM. Espalha a ideia dessa mensagem do bem. A gente agradece pela audiência e até a próxima semana. Um grande abraço.